Olá, queridos e amados irmãos, mais um devocional. E o tema de hoje será: a graça de Deus é suficiente para suportar o sofrimento. Nós vamos meditar em 2 Coríntios capítulo 12. No versículo 7 diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Há uma diferença entre as duas experiências do apóstolo Paulo aqui descritas em 2 Coríntios capítulo 12. Ele passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento, provou a bênção de Deus no céu e sentiu os golpes de Satanás aqui na terra. Ele passou do êxtase à agonia. No entanto, as duas coisas faziam parte da sua vida. Uma só experiência de glória o preparou para as experiências constantes de sofrimento, pois sabia que Deus podia suprir suas necessidades. Paulo havia sido elevado ao céu, mas aprendeu que também poderia desfrutar algo do céu, como bênção de Deus aqui nessa terra. Deus nos fortalece por meio de várias provas de sua misericórdia e graça para as lutas e os sofrimentos que precisamos passar por causa do seu nome. Meus queridos, quando Deus permite tais provações e tribulações, e de forma especiais ou especial, é para nos livrar da soberba espiritual. Ele é como um verdadeiro pai, e desta forma ele educa seu filho, exercita seu filho para até as melhores posições, mas sempre visando a glória do seu nome. Somente que o seu nome seja exaltado. Paulo recebeu um espinho na carne para guardá-lo até da tentação. E experiências espirituais, como de ir ao céu e voltar, costumam inflar o ego humano e poderia até conduzi-lo ao orgulho e há inúmeras tentações. E Deus, em sua graça, nos envia situações para que não nos exaltemos sem medida. O Deus sábio sabe como curar o orgulho espiritual. Havia o perigo que ele se exaltasse de modo altivo e insolente acima dos outros, visto que o Senhor o distinguira deste modo. É interessante que Moody, ao fazer comentário dessa passagem, ele diz que Paulo precisava de um lembrete que lhe fizesse ver que, apesar do seu arrebatamento, ainda era um homem entre os homens. Não sabemos o que era esse espinho. Podemos ver que era uma aflição de algum tipo que causava dor e agonia nele. Era algo como um tormento agudo, penetrante, uma irritação incômoda que o oprimia em muitas situações. Como havia feito no caso de Jó, Deus permitiu que Satanás afligisse Paulo. Apesar de não entendermos plenamente a origem do mal neste universo, também nem os propósitos que Deus tinha em mente quando permitiu que o mal viesse a existir, uma coisa é certa: Deus controla o mal e pode usá-lo até para a glória
de seu nome. Satanás não pode afligir um cristão sem a permissão de Deus. Tudo o que o inimigo fez a Jó e a Paulo foi dentro da vontade de Deus. Satanás recebeu aqui permissão para esbofetear Paulo. E quando Deus permite o sofrimento em nossa vida, há várias maneiras de lidar com ele. Alguns ficam amargurados e colocam a culpa em Deus por privá-los de sua liberdade e até prazer. Outros desistem, não recebem a bênção por meio da experiência, pois não até enfrentam com a devida coragem. Paulo aqui, ele se sentia muito oprimido. Ele ora 3 vezes, diz a Escritura, pedindo que aquela aflição fosse removida. E com toda certeza, este pedido foi feito de modo correto, em verdadeira fé, em firme confiança. É normal que um crente nessas condições peça que Deus o livre da enfermidade e da dor. Porém, a resposta de Deus no versículo 9 foi a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o espinho na carne era um mensageiro de Satanás a Paulo. Mas Deus tinha em mente uma outra mensagem para seu servo. Uma mensagem acerca da graça. Esta graça que fortalece. Na revelação que ele teve aqui do paraíso, Deus deu a Paulo uma mensagem que ficou só com ele. Ele não podia falar para mais ninguém. Não lhe foi permitido compartilhar conosco as palavras que ele ouviu no céu. Mas agora, ele está compartilhando as palavras da graça que Deus deu a ele aqui nesta terra. Palavras de grande estímulo para nós até hoje. Foi a mensagem de graça. E graça aqui tem o sentido de provisão de Deus para tudo o que precisamos e quando precisamos. A graça de Deus que é suficiente para nos salvar, é suficiente para nos guardar e fortalecer em nossos momentos de angústias e sofrimentos. Deus nos permite enfraquecer, para que possamos receber sua força. É como se fosse um processo contínuo. Ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, em meio aos sofrimentos, ele não expressa insatisfação, ele não lamenta, porque ele tem convicção do poder de Deus que estava operando naquele momento e que ele ajudava. Quanto mais se conscientizava de sua própria fraqueza e incapacidade, ele confiava no Senhor. E a força do Senhor se tornara nele eficiente. O Isbe, ele também, ao tratar deste assunto, ele diz que na vida cristã, muitas das bênçãos que recebemos vêm por meio da transformação, não da substituição. Ao orar 3 vezes, rogando que sua dor fosse removida, Paulo aqui ele está pedindo uma substituição, não uma transformação. É como se ele dissesse assim, dá-me saúde em vez de enfermidade. Dá-me livramento em vez de dor e fraqueza. Por vezes, meus amados, Deus supre a necessidade pela substituição. Em outras ocasiões, ele supre pela transformação. Aqui, ele não remove a aflição, mas dá a sua graça, de modo que a aflição trabalhe em nosso favor, não contra nós. Enquanto Paulo orava sobre o seu problema, Deus lhe deu uma compreensão mais profunda daquilo que fazia em sua vida. Deus desejava guardá-lo da exaltação, para que o seu propósito fosse cumprido. Quando Paulo entendeu esta situação como uma dádiva de Deus,
permitiu que a graça de Deus operasse em sua vida. Foi aí, então, que Deus lhe falou e lhe garantiu a sua graça. A minha graça te basta. Deus não ofereceu qualquer explicação a ele, mas lhe fez esta promessa: a minha graça te basta. Ela é suficiente. Queridos e amados irmãos, não precisamos de explicações. Nós vivemos pelas promessas, confiantes nas promessas de Deus. Nossos sentimentos vão mudar, mas as promessas de Deus não mudam. As promessas geram fé, e a fé fortalece a nossa esperança, a esperança que Ele vai colocar em nós. E Paulo apropria-se aqui desta promessa e se valeu da graça que lhe foi oferecida. E esse passo transformou em triunfo o que antes havia parecido uma tragédia em sua vida. Deus não mudou a situação, Deus não removeu a aflição, mas Deus deu graça para suportar. O nosso Deus é o Deus de toda a graça. Ele está sentado no trono da graça. A palavra é a palavra da sua graça. E de acordo com a sua promessa, Ele dá maior graça. Então, queridos, a graça de Deus é suficiente para todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo colheu muitos benefícios nesta aflição. Ele experimentou o poder de Cristo em sua vida. Deus transformou a fraqueza dele em força. Ele sentiu prazer nas fraquezas, em seus problemas, porque sofria por amor a Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, uma lição também aqui para nós. A aflição não deve ser um impedimento para que o serviço de Deus não seja feito. Quando pensamos nas cartas que Paulo tinha que escrever, nas viagens que tinha a fazer, nos sermões a pregar, as visitas nas igrejas, os perigos que ele enfrentava enquanto pregava. Porém, o sofrimento e a aflição não o impediram de servir ao Senhor. Muitos hoje em dia, infelizmente, têm a tendência de ser cheios de caprichos e até de usar qualquer pequeno desconforto como desculpa para não fazer o trabalho de Deus, ou até para servir ao Senhor. Infelizmente, usam as fraquezas como desculpas. Paulo não permitiu que aquele espinho na carne fosse uma pedra de tropeço. Antes, ele deixou que Deus transformasse esse espinho em uma pedra de apoio. Meus amados, quando Deus permite as aflições, Ele nos dá graça suficiente. Por isso, não temos razão para queixar-nos. A graça é suficiente para fortalecer-nos e nos dá consolo em todas as nossas aflições e angústias. Seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando somos fracos em nós mesmos, então somos fortes na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nos sentimos fracos em nós mesmos, então vamos a Cristo e vamos receber poder dele, poder para enfrentar a situação, e vamos desfrutar mais e mais das provisões do poder e de sua graça. A graça de Deus permite que nos elevemos acima das circunstâncias e sentimentos. A graça de Deus faz com que as aflições trabalhem em nosso favor, para nosso bem. Queridos e amados irmãos, Deus está construindo nosso caráter de modo a nos tornar mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa aflição, ela é momentânea. Vamos lembrar de 2 Coríntios 4,17, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós
um peso eterno de glória muito excelente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua graça em nossas vidas. A graça que nos sustenta, a graça, ó Deus, que nos fortalece. Obrigado, porque o Senhor é o Deus de toda graça. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Abençoa, Deus, o Teu povo nesse momento de angústia e tribulação, de confinamento. Nos dá a graça, ó Deus, para entender a vontade do Senhor em nossas vidas. Assim nós oramos no nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo.